amores e amoras. Como eu sempre gosto de dizer, né, gente? Gente do céu, mas bateu uma bad aqui agora, vocês não fazem ideia. Alguém aí sabe o que é bad? Bateu um desânimo de certa forma, sabe, gente? Eu comecei a pensar, por que que eu estou, né, desanimada agora? O que que tá acontecendo? Vamos lá, vamos. Vamos, Catarina, bota pra fora. Acolhe esse desânimo aí. E eu tô aqui sentada pensando na vida, tô sozinha, né? Meu marido foi buscar as crianças na escola. E eu aproveitei para pensar um pouco, né? Refletir um pouco mais. E bom, me veio uma história que eu ouvi esses dias para trás num canal aqui no YouTube. Mas é uma historinha antiga que eu ouvi uma outra vez numa situação que eu estava passando, né? Onde nesta situação eu estava culpando Deus, o mundo, toda a minha ancestralidade, né? Mas eu não estava olhando necessariamente para o que eu deveria olhar. Eu lembrei dessa historinha e resolvi compartilhar ela com vocês. É o seguinte. Certa vez, um mestre e seu discípulo resolveu caminhar, sabe, por uma região. Era uma região bem pobre, sabe, onde eles passaram por uma cidadezinha pacata, sabe, onde encontrava ali para comprar só mesmo o necessário, não tinha nada de extravagante, não tinha nada demais naquele lugar, sabe? O lugar mais era tão comum que chegava a ser incomum aquele lugar, aquela região. E o mestre, né, passeando, continuou, seguiu viagem, passou dessa cidadezinha. Aí caminhava um tempo, viu uma casinha ali, viu outra casinha lá, e as casinhas, né, cada uma mais pobrezinha do que a outra, umas até com telhado remendado, coisas desse tipo, sabe? A uma certa altura eles sentiram sede e percebeu que o seu cantil não tinha mais água. Eles tinham bebido toda a água do cantil. E resolveram parar numa casinha e pedir um pouco de água, né, para eles beber e ver se eles poderiam encher o cantil para eles seguirem viagem, né? Então pararam numa casinha, chamou, o dono daquela casinha saiu, né? Logo se via que era um homem que estava com um semblante cansado, via-se que era uma pessoa, né, que levava uma vida difícil. Então o mestre pediu para ele água, ele prontamente atendeu, deu água para eles beberem, encheu o cantil, pediu para que eles sentassem um pouco para descansar, né, da viagem, depois eles seguissem. E naquele tempo de descanso que eles estavam ali, o mestre, conversando com o dono daquela casa, aquele morador acabou revelando para ele que toda a renda que eles tinham, todo o dinheiro que aquela família conseguia, provinha de uma vaquinha, que eles tinham uma vaquinha e que tirava o leite dessa vaquinha, com o leite eles faziam queijo, eles levavam leite, vendia na cidade, o, o soro, né, do leite, eles vendiam também para as pessoas que criavam porco. E era assim, ou trocava a troco de mantimentos, e assim eles levavam a vida. O mestre olhou tudo em volta e agradeceu e seguiu viagem, o mestre e o discípulo. Um pouco mais à frente, o discípulo falou: Olha, mestre, a vaquinha que o moço nos falou. A vaquinha estava pastando na beira de um precipício, sabe? Então o mestre foi e disse para o discípulo: Empurra a vaquinha, joga a vaquinha do precipício. É uma história bem. Chega a ser cruel, tá, gente? Mas é meramente ilustrativa. E o discípulo questionou aquilo, mas é dali que vem todo o sustento daquela família. O mestre joga a vaquinha do precipício. O discípulo foi lá e assustou a vaquinha, pá, a vaquinha caiu do precipício. E eles seguiram viagem. Só que o discípulo ficou preocupado com aquela situação.
que nunca vira seu mestre agir daquela forma, sabe? Ok, seguiram viagem, os anos se passaram. 5 anos depois, o mestre veio a falecer, né? E o discípulo resolveu ver o que aconteceu com aquela história, com aquela família. Ele queria ver o fechamento daquele conteúdo, né? Era algo que estava em aberto na vida dele. Ele precisava ver aquilo, saber o que resultou daquela família. Então, ele resolveu refazer aquela viagem. Quando ele passou na cidade, ele percebeu que a cidade já tinha mais fartura, já tinha mais alimentos, tinha verdura, tinha de tudo, já estava muito avançada. Ele olhou para aquilo com admiração e continuou seguindo. Por todo o caminho que ele passava, e antes não existia plantações, não existia. Existia pessoas cansadas, sem muita perspectiva de vida. Ele começou a perceber, sabe, que o clima do lugar realmente já estava modificado. E ele seguiu viagem. Quando chega naquele lugar onde tinha aquele casebre, aquela casinha caindo aos pedaços, ele falou, mas a casa era aqui. Eu vou chamar e vou perguntar o que aconteceu com a família. Porque aqui agora praticamente virou paraíso, é um oásis. Olha a quantidade de frutífera, olha, e olhando para um lado e para o outro, e admirado com tanta beleza do lugar. Aí ele chegou, bateu, tocou, né, a campainha, bateu na porta, veio uma funcionária da casa, atendeu, perguntou ele o que ele desejava, ele falou que queria, que gostaria de conversar com o dono da casa. Ela, ok, vou chamar. E chamou. Quando o discípulo olhou para o dono da casa, ele levou um susto. Porque ele viu aquele morador de 5 anos atrás, né? É meramente ilustrativo, tá, gente? Viu aquele morador, ele estava com um rosto mais, um semblante mais alegre, as feições dele estavam mais jovens. Era como se ele tivesse rejuvenescido. Aquele semblante de cansaço, de preocupação, aquele homem abatido, sumiu, apagou-se totalmente. Então o discípulo assustou, ficou olhando para aquilo e falou, o que aconteceu? Eu passei aqui alguns anos e contou a história. Ah, me lembro bem de você. Ah, eu me lembro bem de vocês. Mas deixa eu te contar. Aconteceu uma coisa aquele dia. Nossa, rapaz, eu fiquei desolado, viu? Naquele dia, quando foi à tarde que eu fui pegar a vaquinha para trazer para o curral, quão grande foi a minha surpresa, a vaquinha tinha caído do precipício. E é lógico que o discípulo não contou o que aconteceu, né? Não contou, foi ele que empurrou a vaquinha do precipício. Ela tinha caído do precipício. Rapaz, mas aquele ano, aquele resto de ano foi terrível para mim. Eu fiquei desolada, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei a ponto de enlouquecer. Então eu comecei a trabalhar a terra. Eu comecei a trabalhar a terra, eu plantei algumas coisas, fui bem sucedido com esse plantio. De repente eu fiz uma horta e essa horta prosperou. Comecei a criar galinhas, vender o ovo, vender isso, vender a carne do frango no mercado. E as coisas foi prosperando. Os meus vizinhos logo viram que a terra é boa e começou a plantar também. Você percebeu por onde passou como que todos nós estamos prosperando juntos? A partir do momento que aquela vaquinha caiu, eu comecei a pensar em formas, novas maneiras de como eu vou sustentar a minha família. E agora minha vaquinha caiu, o que eu vou fazer? Aquele foi o pior e o melhor ano da minha vida. Então eu comecei a plantar, fui plantando coisas, plantei frutíferas e começamos a vender na cidade. Com o movimento do campo para a cidade começou a evoluir também. Você passou por lá, você bem viu, né? O lugar virou uma cidade turística onde muitas pessoas vêm de fora para fazer compras, para
conhecer as coisas diferentes que nós plantamos aqui. Nós hoje temos a Associação dos Moradores, que a gente trabalha plantando, vendendo para essa associação, e essa associação entrega na cidade. E isso tem ajudado muito todos nós aqui. Então, assim, eu lembrei dessa história, gente, eu comecei a pensar e refletir, sabe? Às vezes, a gente passa tanto tempo se perguntando por que não deu certo, o que aconteceu, o que eu fiz de errado. Talvez você não fez nada errado. É só o universo falando, é só o todo falando, aí eu quero experienciar outra coisa com você. Eu quero que você faça algo diferente. É só o universo dizendo, aí você tem muitos talentos guardados que a sua vaquinha não está deixando você descobrir esses talentos. A pergunta que eu vou fazer aqui para você que está assistindo esse vídeo é: onde os seus talentos estão sendo bloqueados? Como você tem bloqueado os seus talentos, não tem expandido, não tem experienciado tudo que o todo quer experienciar com você? É no medo? Que muitas vezes a gente tem medo, é naquela crença de, poxa vida, eu não consigo, eu não vou dar conta, não vai dar certo, sabe? Que também é o medo que está ali predominante, sabe? As velhas crenças, os velhos paradigmas, as velhas prisões que nós construímos e entramos dentro, né? Se você que está aí assistindo esse vídeo está passando por uma situação difícil na sua vida, veja, comece a olhar por outro ângulo. Comece a pesquisar o que eu deveria fazer que eu não estou fazendo. O que eu deveria ver que eu não estou vendo. Pergunte ao universo o que você gostaria de experienciar através de mim. Tire as lições necessárias. Aquele morador descobriu que, na verdade, a vaquinha, ele ficou tanto tempo olhando só para a vaquinha que ele só via a vaquinha. Quando ele não tinha mais a vaquinha para ele olhar, ele teve que expandir. E todos os talentos que ele possuía, toda a sua sabedoria interna de cultivar a terra, de criar uma sociedade, de mudar. Perceba que quando ele mudou o seu ponto de vista, a sua perspectiva, o entorno dele acompanhou. Tudo que existia naquele lugar automaticamente ressonou com ele. Por quê? Ele descobriu que a terra era fértil. Muitas vezes nós estamos parados numa crença, sabe? Ou num paradigma. Não, mas meus ancestrais faziam assim. Ok, seus ancestrais faziam assim. Meu pai fez assim, minha mãe, meus avós fizeram assim. Tá, mas e você? Talvez seja a hora de você olhar para dentro e descobrir a potência que você é. Você não tem que viver do mesmo jeito que os seus pais, os seus avós, os seus antepassados viveram. Você pode descobrir quais são os seus talentos. Aquele lá eram os talentos deles. O todo experienciou já com eles aquilo lá. Ele quer experienciar algo novo através de você, né? Então é um chamado para a gente olhar para dentro e todos os dias perguntar ao universo: o que você gostaria de experienciar através de mim hoje? Sabe? Porque, gente, se a gente for sentar e for dar atenção para as coisas que nos deixam para baixo, que nos dá uma bad, a gente não sai do lugar. A gente acaba lá, olhando para a vaquinha toda a vida, sabe? Olhando para a vaquinha, até que o todo, o universo,
Se entedia, né? Vamos falar assim, numa forma bem humanamente falando, se entedia, empurra a vaquinha nossa precipício abaixo. Aí ou você cresce, ou você decresce de uma vez. Ou é crescente ou decrescente. Você vê, mas alguma coisa tem que acontecer. Permanecer daquele jeito é que não dá. Isso me lembrou de algumas coisas que a gente viveu lá na roça. O meu marido, ele gosta de questionar tudo. Mas por que que vocês plantam desse jeito se tem a máquina? Não, mas é porque plantaram assim de enxada, no labor, no serviço duro. A planta, o milho cresce, nasce melhor, cresce melhor. Mas você já plantou de máquina para ver? Ah, eu plantei uma vez em tal, não sei o que tem, mas não presta não, não dá certo não. Aí meu marido foi, começou quebrando esses paradigmas. Ele plantava de máquina. O que ele dava para fazer com a máquina para facilitar a vida dele, ele fez. As pessoas lá começaram a ver que, ei, peraí, mas funciona, dá certo. Não é porque os nossos pais, os nossos antepassados faziam assim, porque eles não tinham condições de ter hoje a facilidade que nós temos hoje. Naquela época eles viviam de acordo com o que era oferecido para eles. Só que hoje não, você pode expandir seus horizontes, pode olhar a vida por um outro prisma, né? A tecnologia está aí para facilitar as nossas vidas, para nos ajudar. Agora vai de cada um. Eu vou ficar aqui preso, né? Nessa crença de que eu não consigo, não dá certo, é avançado demais para mim, eu não consigo aprender e vou ficar toda a vida nessa. Não, bora para frente, vamos estudar, vamos botar para quebrar, né? Eu estou falando isso com vocês porque foi isso que foi essa lição que eu aprendi aqui agora, tá, gente? Eu achei bem interessante passar para frente. Então, seja lá o que você está vivendo, que você acha que você não consegue, que você não é capaz, porque nenhum dos seus antepassados conseguiram, você consegue sim, é a sua vez. Traga dos antepassados as lições boas, as histórias boas, tudo de bom que eles deixou para você. Agradeça por eles ter vindo antes de você, mas olha para frente. Vamos botar o barco para frente. Não dá para ficar parado olhando para trás e achando que a gente não consegue. Quem foi que disse que você não consegue? Você mesmo. Então vamos começar a mudar, né, gente? Eu consigo. Eu dou conta. Eu sou capaz de aprender. Eu posso aprender o que eu quiser. O que eu me dedicar, o que eu colocar meu foco vai crescer. Né? Então é isso aí. Vim só deixar isso aqui pra vocês. Gratidão, o vídeo ficou comprido, mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixe um comentário pra mim, meu povo, o que você achou da minha história da vaquinha, tá? Deixa um comentário aí, deixa seu feedback. Namastê.